Muito boa tarde, paz do Senhor. Estamos entrando neste momento em mais um espaço de intercessão, em mais um momento de busca por Deus, pelas nações, pelo mundo. Hoje de manhã, às 9h30 da manhã, estivemos com o pastor José Wellington Costa Júnior, em que pudemos interceder pelas nações, especialmente pelo Brasil. Às 13 horas estivemos acompanhados dos nossos missionários no Peru, missionários da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, que estão ali, tanto em Lima como em Cusco, no meio dos quechuas, e as duas famílias missionárias estiveram conosco. E foi uma tarde, começo de tarde, muito abençoado, e queremos agradecer também a presença do evangelista, nosso irmão Gilson, que esteve conosco, e Gilson Bezerra, e foi um momento muito agradável e de clamor diante de Deus. E agora estamos naquela conversa sempre do final de tarde com o nosso amigo pastor Jefferson, aleluia. Bem-vindo, pastor Jefferson, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor a todos que estão nos vendo e nos ouvindo, né? Deus Amém. Abençoe, fique conosco, Deus tem algo especial para nós nesta tarde. Amém. Sempre este intervalo da tarde é um espaço que a gente conversa em busca de conhecer mais fundamentos para a nossa vida de intercessão. Espero que você esteja sempre com a gente e atento, e ao final estaremos intercedendo pelas nações, estaremos intercedendo pelo mundo, e nosso objetivo, o objetivo da Igreja Assembleia de Deus, da Rede Brasil, é mobilizar, é conscientizar de que a intercessão não pode ser só um momento, mas ela deve ser contínua, e que Deus está em busca de intercessores. Nós vamos ao nosso versículo-chave neste momento, de Isaías, capítulo de número 61, e logo depois eu vou pedir ao pastor Jefferson que esteja orando, pedindo a bênção de Deus para a programação desta tarde, que creio que vai ser de muita bênção para você. Vamos colocar em tela cheia agora, o Isaías capítulo 61, diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. O verso 2 diz: para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. E o versículo 4 diz: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração a geração. Cremos que estamos vivendo dias em que Deus está usando a igreja através da intercessão para uma restauração, para um avivamento, para conversões de almas. E cremos que quando chegar o momento de voltar aos templos, nós estaremos muito mais motivados pelo Espírito Santo, muito mais focados na evangelização e na proclamação do Evangelho de Cristo, que é o objetivo maior, ganhar almas para Jesus. Pastor Jefferson, vamos orar, vamos pedir a Deus a bênção para o trabalho desta tarde, para este intervalo de intercessão. Amém. Como nosso pastor, oremos. Querido Pai Celestial, somos-te gratos pelo privilégio e a oportunidade que nos concede de estarmos mais uma vez reunidos, juntamente com os nossos irmãos, para juntos meditarmos na Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos dirigir nesta conversa tão gloriosa, que este assunto venha provocar, promover edificação. Amém, na vida Senhor. de cada um de nós, Senhor. Amém, Te revela Senhor. a cada coração, a cada vida, Sim, e opera Senhor. milagres e maravilhas e prodígios enquanto nós estamos conversando contigo e acerca de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Jefferson, no sábado passado nós tivemos o pastor Cândido de Freitas conosco, né? Sim. E já é o terceiro programa que nós temos a respeito de intercessão. E no primeiro nós tivemos um assunto muito bom, que nos cativou muito, que foi a figura do intercessor e o que move uma pessoa a interceder por outra a Deus. E o senhor trouxe um assunto muito importante, que a motivação do intercessor é o amor. Isso.
não foi? E colocamos aqui que o intercessor, vimos na Bíblia que o intercessor, ele precisa ser movido pelo amor a outra pessoa, ou por uma necessidade, para apresentar-se a Deus como intercessor e assumir como se fosse dele mesmo o problema do outro. Isso. Fale um pouquinho, lembra um pouquinho. Foi exatamente. A gente até tomou por base a mulher cananeia, né? Que tinha sua filha miseravelmente endemoniada, e ela foi ao Senhor Jesus clamando, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Né? Ela se coloca no lugar da filha. Né? O amor à sua filha fez com que ela fosse a Deus, e ela foi com o intuito de voltar com resposta, né? Porque aquele que entra numa batalha de oração em favor de outras pessoas, ele vai com o intuito mesmo de voltar com resposta. Né? E nós vimos aqui que o intercessor ele precisa realmente demonstrar esse amor pelo próximo e também o amor a Deus, né? Porque é o que move o intercessor. É verdade. E nós vimos também que esse intercessor, ao ir a Deus, ele precisa lutar por quem está intercedendo. Sim. Ele precisa guerrear também em oração, ou seja, ter a perseverança até que alcance aquilo que está pedindo a Deus. Com certeza, né? O Senhor me fez lembrar que quando Israel foi atacado de repente pelos amalequitas, né? Os amalequitas fez um ataque covarde, né? É verdade. Ele atingiu pelos fracos de Israel, né? Mas aí Josué foi convocado rapidamente para a guerra, e Moisés, Arão e Hur foram ao monte para orar. Né? Enquanto as mãos de Moisés estão levantadas, Israel começa a prevalecer. E quando ela arriava, Israel começava a perder. Arão e Hur viram que o intercessor estava precisando de ajuda. De reforço. De reforço. E então, um ficou de um lado, o outro do outro. E as mãos de Moisés ficaram estendidas e a vitória do Senhor chegou. Que maravilha. Quer dizer que o intercessor ele precisa perseverar e precisa até que outros orem também por ele. É verdade, que o ajuda e que reforce a sua intercessão. Muito bom. E nós estivemos depois com o pastor Cândido falando sobre o protagonismo do intercessor em relação a Deus. Não é? Ou seja, Deus considera o intercessor como parte protagonista naquilo que ele vai fazer. Sim. O pastor Cândido até nos deixou 2 frases, eu queria, se Silas puder colocar aqui para a gente, não é? Ele disse que o intercessor não é um Deus, nem um semideus. Vamos colocar em tela cheia. Não é um Deus, nem um semideus para tomar decisões no mundo espiritual, mas é um amigo de Deus que, por misericórdia, Deus o escuta. É uma linda frase, né? Foi muito bonito. Outra frase que o pastor Cândido disse aqui do programa passado: entre Deus e um povo não cabe um bezerro de ouro. Ele estava falando de Moisés, o povo e Deus. Quando o povo, pela demora de Moisés, faz o bezerro de ouro, né? Então, entre Deus e o povo não cabia um bezerro de ouro, mas cabe um intercessor. Que linda frase, não é? Então, vejamos que Deus aceita o protagonismo do intercessor em sua ação. Deus vai agir, mas ele aceita a intervenção do intercessor e até ele espera que haja um intercessor, né? É sim. Pois nós vimos lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que parece até um espanto divino, né? Porque ele diz: busquei um homem que estivesse diante de mim por esta terra, para que eu a não destruísse, mas a ninguém achei. É verdade. Ele se espantou-se, né? Porque não achou ninguém para interceder por aquela terra, pelo povo. Porque talvez, não sei se essa palavra cabe bem, né? O espanto divino, né? Mas é o que Deus dá a entender. Ele tinha uma expectativa, né? Eu concordo com o senhor. Deus tinha uma expectativa frustrada, vamos chamar assim, então. A expectativa de encontrar alguém e não encontrar ninguém. É claro que é uma linguagem humana, né? Claro, o Senhor para expressar um sentimento divino, porque senão a gente não tem ideia do sentimento de Deus, né? A gente vê ali no livro de Ezequiel, por exemplo, quando Deus se revela a Ezequiel, na descrição da glória, Ezequiel ele não encontra
material humano para interpretar, ele diz, era como cor de ambar, seu aspecto era como um esplendor, como um arco-íris. Sempre buscando analogia, uma comparação. Isso, então acho que essa palavra expansão divina é uma linguagem que a gente está usando aqui para trazer uma ideia licença humana. Poética. Para trazer uma licença poética. Mas realmente porque Deus sabendo quem Ele é e o povo que conhecendo quem Ele é e os seus feitos e não se colocar para interceder, é algo realmente grave espantoso. É grave para Deus, né? Quando até o próprio rei de Nínive, né, pastor? Quando ouviu que Deus ia destruir a cidade, o próprio rei pagão, um homem incrédulo, perverso, mas ele convoca toda a nação, todo o povo, a cidade, com jejum e oração, e Deus... Parecido com o dia 5 de abril que passou, não é? E que nós esperamos que isso seja contínuo no Brasil, não é? Mas, pastor Jefferson, hoje nós vamos conversar sobre um tema que complementa isso, porque de um lado, no meio está o intercessor, não é? O intercessor que ama alguém ou alguns, ou se preocupa por amor com uma realidade de crise, como esta que estamos vivendo do coronavírus, e agora o que é que ele faz? Ele vai em direção a Deus. O pastor Cândido nos levou a meditar que Deus aceita o protagonismo do intercessor. Hoje nós vamos falar então sobre Deus sendo conhecido pelo intercessor. Esse intercessor, Deus aceita o protagonismo dele. Precisa conhecer a Deus? Como é essa revelação de Deus ao intercessor? Antes do senhor começar a nos trazer algo a respeito disso, que por sinal foi um assunto que nasceu, Deus plantou no seu coração no programa passado para a gente conversar nessa perspectiva que vamos conversar hoje, e eu quero convidar aqui na tela o nosso participante, né? Nosso companheiro, o nosso irmão evangelista Valber Gustavo. Aí está, irmão Valber Gustavo. Querido, por Skype ele está com a gente. Paz do Senhor, evangelista Valber. Paz do Senhor, pastor Júnior, paz do Senhor, pastor Jefferson, aleluia, todos os telespectadores. Para mim é uma alegria muito grande, uma satisfação estar participando desse programa Intercessão, e confesso que estou aqui muito mais para aprender e talvez em alguns momentos colaborar do que para participar propriamente dito. Estou aqui diante de dois homens de Deus que já vêm na prática da intercessão há muitas décadas, e eu creio que o tema que, como o senhor disse, nasceu e Deus colocou no coração do pastor Jefferson é um tema importantíssimo e que será aplicado pelo Espírito Santo na vida e no coração de cada um dos nossos amados irmãos que estão nos ouvindo nesse momento. O senhor disse que ia ficar mais para aprender, mas o senhor tem que participar. O senhor tem o que somar. O irmão Valber, ele é autor de um dos nossos livros da Bereia, não é? Sim. A respeito da Trindade. Eu não sei se temos a capa aí para colocar a figura do livro, não é? Mas nós temos, eu acredito que o pessoal vai conseguir para que você conheça a obra que foi escrita pelo nosso prezado irmão, e o nosso pastor presidente convidou para que escrevesse, que por sinal foi a monografia da finalização do seu curso teológico, não é isso, evangelista Valber? Sobre a Trindade, não é? E hoje, com esse estudo ampliado, que se tornou um livro, era uma pesquisa sua sobre a doutrina da Trindade, então é a pessoa adequada para somar nesse aspecto, nessa perspectiva, Deus sendo conhecido pelo intercessor. Amém? Pastor Jefferson, vamos lá, então, os três juntos conversar com o nosso telespectador. Como é que este intercessor, ele pode conhecer? É possível conhecer a Deus de uma forma mais profunda, da forma que o intercessor precisa conhecer para interceder diante de uma situação? Com certeza, né, pastor? Porque nós sabemos que para o intercessor ele ir a Deus, ele precisa ter argumentos, ele precisa conhecer, com certeza, porque o conhecimento, ele produz segurança. O conhecimento, ele traz convicção. O conhecimento traz certeza de que jamais vai ser rejeitado. Não é? A gente vê a rainha Esther, por exemplo, quando ela foi interceder pelo seu povo diante do rei,
ela foi com medo de o rei recebê-la ou não. Quer dizer, se o rei não a recebe, ela poderia morrer. Até que ela reluta, e Mardoqueu diz, quem sabe se para essa época Deus te colocou aí. Mas ela não tinha como entrar na presença do rei sem ser chamada. Não é? Mas a realidade do intercessor que conhece a Deus, o intercessor conhecendo a Deus, ele não vai ficar apreensivo para entrar na presença de Deus. Ele vai entrar com segurança, ele vai entrar com convicção. Daí a necessidade de conhecer, porque quanto mais você conhece, mais você sabe que você não vai ser rejeitado, você vai ser aceito. Então, e é interessante o intercessor conhecer a Deus, porque ele conhecendo a Deus, ele vai conhecer a sua vontade. E ele conhecendo a sua vontade, ele vai viver a realidade que João escreveu na primeira carta, no capítulo 5, versículo 14, em versículo 15, mais ou menos, ele diz assim, e esta é a convicção, e esta é a certeza, esta é a confiança que temos nele. E se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que vamos receber a resposta. É mais ou menos aqui a mente agora falhou. Então essa confiança vem desse crescente conhecimento a respeito de Deus. Com certeza, pastor. E conhecer a Deus, não é? Nós temos o conhecimento do Antigo Testamento e o conhecimento do Novo Testamento. Esse intercessor, ele precisa conhecer a Deus em que nível? Nós temos o nível da revelação de Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento, evangelista Valber. Esse intercessor, ele precisa trabalhar com essa revelação que é mais completa, vamos dizer assim. Existem níveis de conhecimento. Que poderíamos dizer a respeito disso? Com certeza, pastor Júnior. A revelação bíblica, ela é progressiva. Ela vai aumentando de mais em mais à medida que as páginas sagradas vão sendo folheadas. O pastor Jefferson estava falando algo interessante da importância do intercessor conhecer a Deus. Esse Deus, apesar de ser onipotente, onipresente, onisciente, eterno, perfeito e essencialmente santo, ele é um Deus que se deixa conhecer. E não apenas ele se deixa conhecer, ele tem prazer em se revelar. E ele vai fazendo isso, como o senhor disse, de forma progressiva. No Antigo Testamento, desde o Pentateuco, passando pelos livros históricos, os livros poéticos, depois os livros proféticos, até que já no último livro do Antigo Testamento já é anunciado de uma forma mais clara a vinda do Messias. Então, nós observamos Deus se revelando no Antigo Testamento na figura principalmente do Pai, já que nós trouxemos à tona aí a questão da Trindade, Deus Pai se revelando de uma forma com mais primazia no Antigo Testamento. Depois vem o Filho, principalmente nos 4 Evangelhos, e já perto do final do ministério de Cristo, no ministério terreno de Cristo, ele já vai anunciar a pessoa do Espírito Santo, que vai assumir um maior protagonismo a partir do livro de Atos dos Apóstolos, e de certa forma vai ser o responsável pelo cuidado com a igreja, como está sendo até hoje, até o arrebatamento da igreja. Então, no Antigo Testamento, o Pai se revela de forma mais clara, no Novo Testamento, o Filho, nos 4 Evangelhos, a partir de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo, mas com o Novo Testamento, pastor, nós vamos observar que na realidade não apenas o Filho e o Espírito Santo, mas o Pai, e toda a doutrina da Trindade virá à tona com a clareza do sol do meio-dia. E isso, é claro, facilitará o conhecimento do intercessor, do crente em Jesus, em relação a Deus. Quando a gente fala Deus, quando a gente ora a Deus, quando a gente glorifica a Deus, na realidade estamos glorificando ao Deus que é trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos orando ao Deus que é trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que se deixa conhecer principalmente pelas páginas sagradas. Então, o intercessor, para conhecer bem a Deus, ele deve ser um intercessor que conhece bem as Escrituras Sagradas. Então, a Bíblia Sagrada como fonte principal de revelação de Deus, de conhecimento de Deus ao homem. Então, o intercessor, ele precisa conhecer as Escrituras. Através das Escrituras, ele conhece a Deus pela sua revelação, mas também ele precisa de um conhecimento experimental com Deus.
Sim, senhor, pastor. O senhor falou uma coisa, pastor, e o evangelista citou aí sobre o conhecimento através das Escrituras, é importante, porque Moisés, né, lá em Deuteronômio, Deus fala que Moisés diz que as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, e as reveladas são para nós, os nossos filhos. Isso. Então, tudo que está revelado nas Escrituras é para nós. Então, devemos nos apropriar do conhecimento. O intercessor tem que se apropriar das Escrituras para interceder. Para interceder. É porque nós vamos ver que esse conhecimento das Escrituras, como disse, ele vai gerar segurança. Porque você vai orar confiando no que Deus revelou na sua palavra. É por isso que os intercessores, então, quando eles intercedem na Bíblia, eles lembram os pactos de Deus? Sim. Ele lembra as promessas que Deus fez? Sim. Nós citamos até, me parece que no primeiro, acho que foi no primeiro programa, sobre Jeosafá, quando ele vai à presença de Deus diante daquela ameaça que veio contra ele ora a Deus, relembrando a Deus uma palavra que Deus tinha dito. Ele disse a Deus, lembra-te que Israel é semente de Abraão, teu amigo. Não é? E quando ele ora no templo, ele diz assim, ele lembra a palavra que Deus disse a Salomão quando o templo foi inaugurado. Se algum mal nos sobrevier, espada, perigo, peste, fome e tal, nós nos apresentaríamos aqui diante de ti, nesta casa, e tu nos ouviria e nos livraria. Então, ele vai a Deus, lembrando a Deus a palavra. Ou seja, é como um advogado que vai diante do juiz e cita a lei. Sim. Não é? Exato. Então, quanto mais o intercessor conhecer as Escrituras, ele vai ter propriedade para conversar com Deus. Sim. Legitimidade. Me permita, pastor, Sim. Isso é uma prova, né, bíblica de que quanto melhor o intercessor conhecer as Escrituras, melhor ele vai interceder. Nós poderíamos citar pelo menos aqui 3 grandes exemplos de intercessores no Antigo Testamento que eram profundos conhecedores das Escrituras. Um deles foi Moisés, sobre o qual já se falou fartamente, né, no programa passado. Ele foi o homem que recebeu de Deus a inspiração de escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, ele era poderoso na intercessão porque ele era poderoso nas Escrituras. Um outro exemplo seria Davi, o rei Davi. Até porque, pastor, havia uma prescrição na lei de que o rei deveria ter uma cópia da lei. E Davi era o homem que meditava na lei do Senhor de dia e de noite. E ele era poderoso na intercessão, ele tinha acesso ao Senhor. E um outro exemplo também de um intercessor cuja intercessão movia o mundo espiritual, movia os céus, movia a dimensão espiritual, foi Daniel. É verdade. Lá no capítulo 9, né, de Daniel, depois de entender pelos livros e pelo livro do profeta Jeremias quanto tempo duraria o cativeiro, Daniel vai fazer uma das intercessões mais belas e mais poderosas de toda a Bíblia. É tanto que imediatamente Deus dá a ordem e diz a ele, não é, que no princípio das suas súplicas já havia saído a ordem. Já comoveu então, Deus, né? Já comoveu. Era um amado, desejado diante de Deus. Então, era um intercessor amado e desejado por Deus. E eram profundos também em Deus e na intercessão. Muito bom. Pastor Jefferson, o senhor falando sobre conhecer a Deus, e o irmão Valber também, evangelista Valber, falando sobre isso, eu fiquei me lembrando daquele texto bíblico em que os discípulos chegam para Jesus e dizem, mostra-nos o Pai. Não é? Sim. E é justamente em um conjunto de capítulos que Jesus estava não só falando do Pai e da sua missão, mas como o evangelista Valber falou, ele fala do Espírito Santo, que vai do capítulo 14 de João até o capítulo 17, não é? Essa revelação que Jesus traz sobre o Pai, e ele mesmo manifestando o Pai e falando do Espírito Santo, como o evangelista Valber falou, ela é uma revelação única. Ela é uma revelação, chamaríamos, como o senhor disse, como se fosse o sol ao meio-dia, não é? No seu esplendor, na sua maior força. Né? Que lições a gente pode retirar dessa forma que Jesus nos revelou o Pai ali e o Espírito Santo no capítulo 14, 15, 16 e 17 de João? Pastor, nós vemos ali que quando o Senhor Jesus está falando da sua ida para o Pai, não é? Ele está dizendo que é o caminho, a verdade e a vida. E chega um momento
E ele diz, vós sabeis para quem eu sou, né, e para onde eu vou. E então os discípulos, eles fazem uma pergunta. Eu gostaria de citar o texto, porque para a gente não... Sempre ler as escrituras é importante, né? É mais completo, né? A gente sempre salta alguma palavra. Aí ele diz aqui do capítulo 1 até o versículo 8, Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, eu creio em Deus, eu creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Se eu for e fui preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. A gente observa aqui que o Senhor Jesus ele está agora querendo extrair dos discípulos a confiança, a convicção, porque já haviam passado quase 3 anos ali juntos, né? Ele precisava extrair esta certeza dos corações dos discípulos. Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho. Então o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses, a mim também conheceria meu Pai. Já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Então a gente percebe aqui que o Senhor Jesus ele vem trabalhando desde o começo do seu ministério terreno, ele vem trazendo uma nova, com o objetivo de trazer uma revelação maior de Deus para a humanidade, né, principalmente. E a gente percebe que esta revelação, ela vem gradativa. Jesus entra no cenário da história se dirigindo a Deus como Pai. Porque até então, no Antigo Testamento, a gente não vê ninguém orando a Deus assim, como Pai, chamando de Pai. Apesar de Deus ter falado, e serei para vós pais e filhos e tal. E me permita, o Pai é quem inaugura essa relação e manifesta ela no Filho. Porque quando ele é batizado, diz, este é meu filho amado, em quem me comprazo. E ali Jesus começa a também chamá-lo de Pai. De Pai. Não é? E me permitam, pastores, só uma colaboração doutrinária, como Deus se revelou muito mais, principalmente a partir do Novo Testamento, na pessoa do Filho, porque como o pastor Jefferson acabou de dizer, ninguém no Antigo Testamento se dirigia a Deus como Pai. Por quê? Porque na mentalidade judaica, chamar Deus de Pai era dizer que era participante da própria natureza divina, ou seja, era dizer que era o próprio Deus. Isso está muito claro em João capítulo 5, quando os judeus, as autoridades religiosas judaicas, elas querem apedrejar Jesus. E elas queriam fazer isso por 2 motivos. Primeiro, porque ele estaria violando o sábado, sem entenderem que ali estava quem era maior do que o sábado. E em segundo lugar, eles disseram, você se faz igual ao Pai, chamando igual a Deus, chamando-o de Pai. Então, dizer que Deus era o Pai, na mentalidade judaica do Antigo Testamento, era dizer que era participante da mesma natureza divina e que, portanto, era o próprio Deus. No Novo Testamento, como o pastor Jefferson bem leu aí a partir do capítulo 14, nós vamos ver Jesus preparando o caminho para nos dar esse direito de chamar Deus de Pai. E aí, relação pai e filho é uma relação de intimidade, é uma relação muito intensa, profunda, e isso foi conquistado, é claro, por Cristo, principalmente depois na cruz do Calvário. E o intercessor se relaciona também com Deus como Pai e como Filho, por causa de Cristo, né? Sim. Mas voltemos então. Então, o Senhor Jesus, ele, como o senhor disse, né, no Jordão, Deus, ele mesmo toma a iniciativa, Deus, o Pai, né? Ele toma a iniciativa de chamá-lo de meu filho. E a partir daí, o Senhor Jesus, quando se dirige a Deus, o Senhor Jesus chama de meu Pai, Pai Santo, Pai Justo, Abba Pai. E tudo isso os discípulos estão ouvindo e aprendendo, né? Chegou o momento que os discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Aí o Senhor Jesus ensina dizendo, quando vocês forem orar, vocês digam assim, Pai Nosso, que estás no céu. Então o Senhor Jesus vai criando uma mentalidade nos discípulos, que Deus é Pai. Quando o Senhor Jesus ele diz que Deus é Pai, e vai trazendo ele como Pai, ele vai ampliando a revelação. Porque os discípulos precisavam conhecer que Jesus Cristo, que a revelação de Deus só estaria completa na pessoa também do Filho. Do Filho. Então, quando Felipe pede, mostra-nos o Pai,
Na verdade, o que ele está querendo é dizer, ele diz assim, mostra-nos Deus. Eu quero conhecer Deus. Então, o Senhor Jesus, ele revela ali que Deus não é apenas o Pai, mas também o Filho. Porque a gente percebe que na próprias palavras do Senhor Jesus, ele vai dizer, quem vê a mim, quem me vê a mim, vê o Pai que me enviou. Então, ele vai mostrando aos discípulos que ele também é Deus. Os próprios, como disse o evangelista Valber, os próprios judeus, lá no capítulo 5 de João, entenderam quando Jesus falava, eles você está se fazendo igual a Deus. Ele entendeu que Jesus estava se revelando como Deus. Então foi isso que foi uma das causas, né, de querer matá-lo, apedrejá-lo, porque era impossível. E os discípulos levaram, com certo tempo, para entender esta realidade. Mas aí o Senhor Jesus, ele vai revelando, quem me vê a mim, vê o Pai que me enviou. Eu acho interessante que esta revelação que ele vai tendo, vai demonstrando acerca dele como Pai, como Deus, ele diz assim, crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Então o Senhor Jesus, ele mostra que as obras que ele operou porque ele também é Deus. Aí ele vem aqui dizendo aqui no versículo 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores que essas, porque eu vou para o Pai. Agora ele diz, e tudo quanto perdides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele diz, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então ele já está se posicionando aí, mostrando que ele também é Deus. Ele não está dizendo que vai rogar ao Pai para o Pai fazer. Ele está dizendo, eu farei. E glorificarei o Pai. Interessante. Né? Evangelista Valber. Exato, pastor. É interessante algo que, desse texto que o pastor Jefferson acabou de ler, é que quando Filipe pede, né, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus dizendo, quem me vê a mim, vê ao Pai. Jesus, apesar de ser uma pessoa distinta do Pai, ele é igual ao Pai em essência. Ele é igual ao Pai em natureza, em substância, em majestade, glória e poder. Jesus, ele é a própria glória de Deus. Eu escutei isso uma certa vez, não esqueci mais, que a glória de Deus é a expressão máxima daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. É a expressão máxima das perfeições divinas. E o escritor aos Hebreus vai dizer lá no capítulo 1 que Jesus é a expressa imagem da sua pessoa. Ele é a imagem do próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Então, conhecer Cristo é conhecer o próprio Deus. Conhecer Cristo é o caminho para conhecer não apenas a pessoa de Cristo, mas também para conhecer a pessoa do Pai. E para que isso aconteça, pastores, é necessário que haja a fé. A fé como a chave que abre a porta da comunhão com Deus. Porque por várias vezes no próprio capítulo 14 ele diz isso. No capítulo 14, o versículo 10, ele diz, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? No versículo 11 ele diz, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. E ainda no versículo 12, ele diz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim. Então a fé como a chave que abre a porta do relacionamento do intercessor, do crente em Jesus com o próprio Deus. E é através dessa fé que ele vai conhecer, e quanto mais ele conhecer, melhor ele vai orar. Vai orar ao ponto de fazer o que o pastor Jefferson acabou de ler. Tudo que pedires em meu nome, eu farei. E a gente sabe que o nome de Deus, principalmente lá no Antigo Testamento, ele denuncia aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Ele mostra a natureza. Então, pedir em nome de Deus é pedir, na realidade, conhecendo tudo que Deus é e tudo que Deus faz. Exige intimidade, exige comunhão. Mas se o intercessor atingir esse grau de comunhão, de conhecimento de Deus, ele vai saber como pedir, ele vai saber o que pedir, e ele vai saber que quando pedir, ele vai ser, sem sombra de dúvida, atendido. Pastor Jefferson, esse assunto é muito envolvente, até porque na intercessão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles desenvolvem papéis harmônicos. Isso. E poderíamos dizer que eles, cada um, assumem etapas distintas, porque nós temos
o Espírito Santo ajudando-nos a interceder, Jesus como nosso intercessor, não é? E o Pai como aquele que estará agindo em consonância com a nossa oração, com a nossa intercessão. Vamos trazer mais luz sobre essa relação, pastor Jefferson. Como é que ela acontece no momento da intercessão? Veja que não é simplesmente pedir a Deus. Existe uma atividade da Trindade disso. Existe uma atividade do Espírito, do Filho e do Pai. E o intercessor precisa ter revelação disso na palavra para compreender em que fase ele está. Se ainda está na fase que o Espírito Santo está guiando, se está na fase de que já está em um nível levado pelo Espírito, que é aquilo que a gente falava. O intercessor às vezes começa a orar de um jeito e termina de outro. Porque o Espírito o faz transitar de um estado espiritual para outro, às vezes com uma visão sobre o problema, e quando é para o meio, para o fim da intercessão, ele já está com outra visão sobre aquele assunto. O Espírito Santo fez isso. Agora, e Jesus? Como é que ele chega a ter esse conhecimento, esse sentimento, pastor Jefferson? Como é que ele chega a ter essa revelação? Pastor, o senhor falou uma coisa muito interessante, né? A unidade na divindade é algo tão estreita, é tão perfeita, é tão entrelaçada, harmônica, né? Harmônica, que quando nós nos dirigimos a Deus, nós estamos nos dirigindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então nós estamos aí nos dirigindo aos três que, na verdade, não são três deuses, mas apenas um Deus que participa de uma unidade tão perfeita, não é? A gente percebe esta perfeição muito grande. Aí o Senhor Jesus, na continuidade do assunto, do capítulo 14, 15 e por diante, ele fala exatamente do outro Consolador, não é? Ele disse, enviarei um outro Consolador, rogarei ao Pai, ele enviará um outro Consolador, o Espírito Santo, que estará em vós. E é interessante que quando ele diz o Espírito Santo que estará em vós, ele diz assim, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Então veja que a unidade é tão perfeita, é tão intrínseca, tão harmônica, não é? Que nós nos dirigimos, o conhecimento que o Senhor Jesus abre para nós ali acerca desta harmonia é tão grande, porque nós passamos a ter uma visão de quem é Cristo, e quando a gente tem uma visão de quem é Cristo, a gente vai percebendo que Jesus, ele não apenas revela-se quem ele é, mas ele se revela, ele nos ensina como devemos nos aproximar de Deus, e revela que devemos nos aproximar de Deus através da sua própria vida. Ou seja, Jesus viveu uma vida terrena aqui de tal forma digna de ser imitada. É o projeto que Deus preparou para nós. Cristo é o nosso modelo, né? Então, Cristo como nosso modelo, ele ora, ele intercede, ele clama, ele roga ao Pai. A gente vê lá no túmulo de Lázaro, ele ora a Deus dizendo assim, eu estou falando contigo porque eu sei que tu sempre me ouve. Não é? Eu sei que tu sempre me ouves. Então, essa relação que Cristo demonstra ter com o Pai é a mesma relação que ele espera que nós tenhamos com o Pai e com ele e com o Espírito Santo. Amém. Né? E a gente percebe aí, pastor, que Cristo ele revela para nós algo interessante porque ele participou da nossa humanidade, ele sentiu as nossas dores. Paulo ele diz lá, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo 6, que disse que ele, e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e achado na forma de homem, né? Humilhou-se, sendo obediente até a morte de cruz. Então a gente percebe ali que ele abriu mão esvaziou-se da sua glória, de alguns posicionamentos, de algumas prerrogativas divinas, exatamente para se identificar conosco, para poder nos levar ao Pai. Então o conhecimento de Deus, da Trindade, ele é importante para nós, porque a gente vai perceber que Cristo Jesus, ele nos revela que ele sente a nossa dor, ele se identificou conosco, ele se identificou com os nossos sofrimentos. Parece que o escritor aos Hebreus diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, porque ele, como Deus, ele não precisava obedecer a ninguém, né? Mas como homem, ele teve que ele se submeteu a isso. Se submeteu a isso. Então, ele pode socorrer, diz o escritor aos Hebreus, os que são fracos, os que são tentados, porque ele foi como um de nós. Então, entender que Jesus ele foi como um de nós é importante, porque nós vamos ver
vamos ter uma ideia, mais ou menos, da dimensão do amor de Deus, que é tão grande, que Deus resolveu descer a nossa linguagem, ficar do nosso tamanho, da nossa altura, e conversar numa linguagem tal que a gente pode entender o quanto Ele nos ama e o quanto Ele deseja que nos relacionemos com Ele. Porque foi Ele quem tomou a iniciativa, apesar de conhecer quem somos, apesar de saber que somos falhos, fracos, imperfeitos, negligentes, soberbos, a natureza própria humana egoísta. Ele vem exatamente e se identifica conosco e revela para nós que é possível ter acesso ao Pai e acesso ao Espírito Santo. Aí a gente vê aí, pastor, que Cristo identificando-se conosco, a gente identificando-se com Cristo, a gente percebe o grande amor de Deus revelado na pessoa do Filho, não é? De tal forma que nós podemos agora nos chegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo e com a presença do Espírito Santo em nós, a presença do Espírito Santo em nós, que Paulo diz assim que nós não sabemos orar como convém. Tiago diz, pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastar nos vossos próprios deleites. A gente percebe que é importante conhecer a Deus, é importante o intercessor conhecer a Deus, porque quando ele vai conhecendo a Deus, ele percebe que ele não é o centro das atenções, que o homem não é o centro. Isso. Que a oração não gira em torno de si. A oração não gira em torno de si. E o Espírito Santo sabe que a minha natureza é egoísta, é egocêntrica. Tanto é que quando a gente às vezes pergunta, por que é que você ora? Alguém diz, eu oro porque eu preciso. Eu oro porque eu necessito. Mas não é simplesmente eu oro porque eu necessito. Eu oro porque eu conheço a Deus e sei que Deus quer operar no mundo através da minha oração. Coisa linda. É algo que está no coração de Deus. Deus pode fazer sem mim, mas Ele não quer, porque Ele me incluiu no seu plano. Maravilha. Ele me incluiu no seu plano. Maravilha. Isso é uma grande verdade. Pastor Valber, que podemos acrescentar a isto numa perspectiva teológica também? Pastores, eu estava pensando, enquanto o pastor Jefferson estava falando, que há uma atuação da Trindade, como o senhor bem disse, na questão da intercessão. Antes mesmo, já que o pastor Jefferson coopera com o nosso pastor presidente, o pastor Ailton, na superintendência das campanhas evangelizadoras, eu estava me lembrando que há uma atuação da Trindade na evangelização. E a evangelização é também uma forma de intercessão, porque não há melhor maneira de nós beneficiarmos a pessoa do que evangelizando-as, levando Cristo a elas, o Evangelho a elas. Não há maior benefício a uma vida do que a salvação, a conversão, é o nome escrito no livro da vida. E eu estava me lembrando da atuação da Trindade nessa evangelização, nessa proclamação. Por exemplo, em Isaías capítulo 6, todos nós nos lembramos daquela passagem gloriosa, onde Isaías vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e os serafins ali, curiosamente, dizem 3 vezes santo. Santo, santo e santo. Isso é claro, eles estavam exaltando a Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Mais na frente, Deus, em busca de um profeta, em busca de um intercessor para as nações, ele pergunta, a quem enviarei? É Deus Pai falando, mas depois ele completa, e quem há de ir por nós? Então, denunciando aí Pai, Filho e Espírito Santo. E depois Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Já no Novo Testamento, há uma ação da Trindade também na evangelização, na própria grande comissão. Porque Jesus fala sobre ir a todo mundo pregar o Evangelho às nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a atuação da Trindade na evangelização é clara, é notória, é patente. Há uma ação clara dela, intensa, poderosa na evangelização, mas também há uma atuação da Trindade, como o senhor disse, na intercessão, na oração. Porque a salvação em Cristo trouxe para dentro de nós o Espírito Santo. Claro que, à luz do próprio capítulo 14 de João, não é só o Espírito Santo que habita em nós.
Isso é algo que não dá para compreender, só dá para aceitar por fé e saber, porque está escrito: o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em nós. Mas, como dissemos, nesse atual período, o protagonismo maior é do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, é o único que conhece as profundezas de Deus, nos impulsiona, nos guia, nos leva à oração. Cristo, como o Senhor também disse, é o nosso intercessor, e o Pai age conforme a intercessão movida pelo Espírito e intercedida, veja, é o intercessor do intercessor, não é? É intercedida por Cristo. Então, o Pai, quando olha para um crente de joelhos, orando, derramando suas lágrimas na presença de Deus, intercedendo por algo, por alguém, ele olha para esse intercessor com as lentes do Calvário. Então, pelos méritos do intercessor, ele não atenderia. Mas quando ele olha para quem está por cima do intercessor, que é o nosso supremo intercessor, Cristo na cruz, então ele atende, ele nos ouve. E essa é a garantia que nós temos. É interessante, pastor, me permita, um dia desses, o senhor falando sobre o Espírito Santo guiando o intercessor, guiando a oração. Começa num assunto, transita para outro, porque o Espírito Santo vai guiando. Isso. O Espírito Santo vai movendo. Cooperando com o nosso pastor, nós fomos fazer uma visita em um hospital a uma adolescente que estava muito enferma, um diagnóstico muito pesado, e eu fui com um outro ministro que também coopera com o nosso pastor. E na hora de fazermos a oração, a intercessão por ela, ela não tinha previsão de alta do hospital. O Espírito Santo guiou aquele outro obreiro que estava conosco a fazer uma pergunta àquela adolescente. E a pergunta foi a seguinte: por que você quer viver? Ou seja, você está aqui, vocês têm orado, têm intercedido, né, têm pedido a Deus a cura para se livrar desse leito, dessa circunstância, mas o que o Espírito Santo provocou nele foi essa pergunta: por que você quer viver? Ela parou, encheu os olhos de lágrima, não tinha parado ainda para pensar, estava pedindo apenas a cura pela cura, somente para o seu próprio bem-estar, e ela disse assim: eu quero ser curada, e eu quero saúde, eu quero viver para glorificar o Senhor. E quando ela disse isso, ele perguntou: é um pacto que você está fazendo com Deus agora? Ela disse sim. E nós oramos, pastor. Foi orado sobre ela, ela foi ungida com óleo, foi feita a oração não apenas por mim, pelo outro obreiro, por outras pessoas, como o nosso pastor se diz, a igreja orou, e aquela moça que não tinha previsão de alta, 2 dias após estava em casa, para surpresa de todos os médicos e dos próprios familiares. Mas por quê? Porque o Espírito Santo guiou o obreiro a fazer a pergunta certa e a interceder da maneira correta, interceder com um propósito. Não apenas a cura pela cura, não apenas a cura para ela ter um bem-estar, mas a cura para que ela tivesse saúde, e saúde para que ela pudesse viver para a glória de Deus. Então foi o Espírito Santo quem guiou a situação, quem guiou, os intercessores, e a oração foi eficaz, foi ouvida, porque aquela era a vontade de Deus. Pastor Jefferson, fica à vontade. Pastor, o evangelista Valves estava falando sobre o Espírito Santo guiando na oração, e o senhor falou uma coisa interessante. Eu me lembrei quando Paulo tentou ir para a Bitínia, para a Ásia, e o Espírito do Senhor o impediu. E de noite ele orou e teve uma visão. Um varão da Macedônia apareceu e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu que era a direção de Deus para ele. Então, quando ele segue naquela direção, lá ele encontra Lídia, que é salva, a mulher que era adivinha, que era possessa de um espírito maligno. Por conta da libertação daquela mulher que foi livre, Paulo, no nome de Jesus, expulsou aquele demônio. Então, aqueles homens que faturavam através daquela moça, levaram as autoridades a prender Paulo e Silas. E eles foram presos, apanharam, foram amarrados ao tronco. Mas a Bíblia diz que eles não se lamentavam, eles não reclamavam, porque a gente percebe, pastor, que o intercessor é aquele que intercede, que está interagindo também na evangelização, e ele não está centrado nele, como eu disse a princípio, né?
a oração está centralizada nos propósitos de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus. Isso é muito importante, né? A oração, a intercessão deve estar centralizada no propósito de Deus. No propósito de Deus. A respeito de uma necessidade, mas no propósito de Deus. O intercessor deve sempre ler o fato, ler o problema com as lentes de Deus. De Deus. Porque por Paulo ele iria para a Ásia, mas o Espírito Santo queria alcançar outro lugar, não é? E a gente percebe ali que quando perto da meia-noite ele está orando e cantando, ele não está reclamando, ele está orando e cantando, e a Bíblia diz que os outros presos o escutavam, né? E ali naquele momento Deus enviou o terremoto e foram salvos o carcereiro, os outros presos que escutaram, certamente a semente ficou plantada, não existe nenhuma revelação de que eles foram salvos, mas a gente entende que o Espírito Santo deve ter alcançado aqueles homens, né? Então, é o Espírito Santo quem guia. A gente tem um propósito, a gente às vezes vai a Deus, começa, como o senhor falou, a gente começa orando por uma causa, mas o Espírito Santo ele vai guiando a gente na oração. Ele vai guiando a gente na oração e vai guiando a gente também nas atividades, né? O Espírito Santo vai movendo-se para alcançar os objetivos. Então, o objetivo de Deus naquele momento era Lídia, era aquela mulher, era o carcereiro e era também os prisioneiros. Verdade. Então a gente percebe aí que é importante que o intercessor ele esteja sintonizado, conheça a Deus, para poder ele estar sintonizado com o propósito de Deus, com o querer de Deus, porque conhecendo este propósito e esse querer de Deus, esta vontade de Deus, que vai lhe dar segurança de que o que ele está pedindo vai acontecer, porque ele está sintonizado com a vontade de Deus. Amém. Amém. Evangelista Valber, estamos chegando ao momento já de orarmos e já encerrarmos esta conversa tão boa que passou tão rápida. E quero agradecer a Deus porque inspirou o pastor Jefferson a gente conversar esse tema tão bom, não é? Conhecendo a Deus na intercessão, não é verdade? O que é que o senhor quer acrescentar? Quer acrescentar algo mais? Pastor, uma das frases que me chamou a atenção, pastor Jefferson, né, citando ali Atos 16, foi que Paulo quis, mas o Espírito Santo não quis. E o querer de Deus deve sempre prevalecer sobre o querer do intercessor. Porque o maior intercessor de todos é o nosso Senhor Jesus Cristo. E no Getsemane ele mostrou que a vontade de Deus deve sempre prevalecer sobre a nossa vontade, ainda que isso nos custe suor e gotas de sangue. Porque Jesus disse, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não é possível, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Então, para Jesus, o prevalecer da vontade de Deus custou a ele gotas de sangue. Para Paulo, custou vergonhas, porque ele foi muito açoitado. Ele não foi apenas açoitado, ele foi muito açoitado e foi parar no cárcere interior, num lugar mal cheiroso, onde não havia circulação de ar, onde não havia iluminação, com os pés presos no seco, no tronco, mas posteriormente o Espírito Santo reverteu a situação. Eu acho interessante que foi salvo o carcereiro levou eles para casa, e a mesma mão que açoitou foi a mão que curou os seus vergões. E ali todos dentro da casa do carcereiro foram salvos. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, o intercessor precisa entender isso. E apesar de a vontade de Deus ser um pouco pesada, ela deve ser acatada, porque no final tudo será esclarecido, o nome do Senhor será glorificado. Evangelista Valber, o senhor está de acordo comigo, pastor Jefferson, fazer a intercessão final aqui no nosso programa? Com certeza, pastor. Amém. Muito obrigado pela sua cooperação, sua participação, que foi muito enriquecedora. E eu vou pedir ao pastor Jefferson para a gente interceder a Deus pelas nações, pelas vidas, pelas famílias, e pedir ao Senhor que nos ensine a interceder. Amém? Que o Espírito Santo, que é o nosso guia, né? Ele vos guiará a toda a verdade, vos dirá o que vai acontecer. Que melhor guia do que esse, né? Está lá em São João, capítulo 14, 26, se não me falha a memória, 16. E ele diz isso, né? Eu estava
vendo aqui 14 e 16, 17, né? Ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Mas é do versículo 26 que ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Acho que a gente precisa conhecer a Deus, e o maior guia para nos levar a conhecer a Deus, seja pelas Escrituras ou seja pela nossa experiência também na oração, é o Espírito Santo. Não é? E ele vai nos levar a orar, como dissemos aqui, de acordo com o nosso intercessor supremo, que é o Senhor Jesus, e com certeza estaremos de acordo com a vontade do Pai. Pastor Jefferson, fique à vontade para fazer suas últimas considerações e intercedermos a Deus nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos agradecendo a Deus por esta oportunidade, agradecemos ao pastor presidente, né, por o privilégio de poder estar aqui com o pastor Ailton Júnior, o evangelista Valber, participando deste momento tão bom, que é falar sobre este assunto tão enriquecedor, não é? Que Deus nos ajude a mantermos esta sintonia, né? Que possamos aplicar-nos ao estudo das Escrituras, à oração, para que possamos ter essa sintonia com Deus, a ponto dele nos guiar na oração. E quando eu estava percebendo que nesses dias é um tempo que Deus parou a gente. Deus parou a gente para a gente ter tempo para Ele. É verdade. E esse tempo que a gente tem, a gente não precisa entrar apressadamente na presença dele. A gente pode dobrar o joelho e ficar lá. E aí o Senhor vai nos guiando e nós vamos entrando nas nações, nós vamos entrando nos lares, nos hospitais, nas famílias. E aí o Senhor vai abrindo a nossa mente para compreender algumas verdades nas Escrituras que nós não conhecíamos. E tudo isso é possível, né, através da oração e deste tempo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E como disse o pastor Ailton Júnior, vamos orar. Amém. Pedindo a Deus que o Espírito Santo que nos guie na oração, porque sabemos que toda vez que a gente vai orar, a gente está comungando com a vontade de Deus, porque o desejo de Deus é que a gente ore, né? Amém. Ele disse orar sem cessar. Né? Amém. Então vamos interceder. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos sim, Senhor, o privilégio e a oportunidade que nos concedeste nesta tarde, participando deste momento tão bom, podermos falar a teu respeito, das tuas maravilhas, da tua pessoa. Nós queremos te agradecer, porque de um modo tão incompreensível, tão assombroso, tão milagroso, tão extraordinário, nos enviaste Jesus, o teu Filho, que assumiu a forma humana, com uma expressão maior do amor de Deus, para revelar a nós o quanto tu nos amas, Senhor. Amém. Obrigado, porque através de Cristo podemos ter acesso a ti. Amém. Obrigado porque o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, assumiu a nossa culpa, subiu ao Pai e enviou o Consolador, o Espírito Santo, que nos guia, nos orienta. Amém, em tudo. Queremos neste momento, ó Pai, nós te pedirmos por todos aqueles que estão sintonizados conosco e aqueles que ainda não conseguiram estar sintonizados. Que a tua bênção alcance a todos de um modo especial. Amém. Nós intercedemos aqui, ó Pai, pelas nações que estão sofrendo com esta pandemia, famílias que estão perdendo seus entes queridos. Traga a tua consolação, Pai. Também nós queremos te pedir, Senhor, que estendas as tuas mãos para curar os enfermos, aqueles que estão precisando de um milagre de cura divina, Senhor. Nós te pedimos que repreendas as enfermidades. Amém. Nós te louvamos pelo que tu estás fazendo, Senhor, através da Rede Brasil, através da programação que está entrando nos lares. Nós estamos ouvindo os testemunhos de vidas que estão sendo curados, batizados com o Espírito Santo. E nós nos alegramos, Senhor, em sabermos que o Senhor está podendo se utilizar de nós, apesar de conhecer quem somos e saber da nossa fraqueza e imperfeições. Nós te agradecemos por esta programação. E nós te pedimos, Senhor, que abençoe os nossos missionários, abençoe, Senhor, de um modo especial, todos aqueles que precisam de um milagre de cura, de libertação. Ó Deus, nós oramos a Ti confiando na Tua palavra. Tu vieste curar
o quebrantado do coração. Sim, Senhor. Põe em liberdade os oprimidos. Sim, Ó Deus, Senhor. e nós te pedimos, Senhor, confiando na tua vontade. Amém. Liberta, cura e salva, Senhor. Salva. Entra com salvação nos lares, nas famílias. Salva, Senhor, nos países. Salva os jovens, adolescentes, crianças. Todos aqueles, meu Deus, que estão necessitando do milagre da salvação. Sim, que o teu Senhor. Espírito Santo possa levar pregadores para levar a tua palavra. Sim, e na proporção em que as mensagens estão sendo pregadas, Senhor, abre a mente das pessoas para entender a tua mensagem. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que maravilha. Deus abençoe. Esperamos você aqui conosco sábado que vem de novo às 9h30 da manhã, às 13h e às 17h30 no nosso espaço de intercessão. Que Deus abençoe, que tenha sido edificante para você e continue com a nossa programação às 19h30. Não esqueça, daqui a pouquinho temos o nosso culto no lar. Deus abençoe, paz do Senhor. Obrigado, pastor Jefferson. Obrigado, evangelista Valber. Amém. Amém. Graças a Deus.